A Casa dos Budas Ditosos, capítulo 9. Rio de Janeiro, trompas ligadas, problemas nenhuns, liberdade, liberdade. Mas no começo foi uma merda e pensamos até em morar em outro lugar. Chegamos a viajar, pensamos em Paris, pensamos na Provença, pensamos numa ilha do Mediterrâneo, mas acabamos ficando no Rio. E tudo foi se acertando aos poucos. Eu não concebo outro lugar para morar que não o Rio, apesar de tudo o que fazem para acabar com ele. Notadamente, os cariocas mesmo. Mas só é possível morar mesmo, no Rio. Veja você, eu adoro São Paulo. Acham até estranho, mas é verdade. Adoro. As paulistas são fogosas. Os paulistas são bons amigos. E quando fodem bem, fodem muito bem. Basta você desenvolver o paladar. E o interior de São Paulo também tem muita coisa ótima. É surpreendente. Mas eu só quero morar no Rio. Nem pensar em sair daqui. E olha que eu sou baiana. E como todo baiano, criada com preconceito contra carioca. Baiano tem preconceito contra todo mundo, aliás. Quem quiser que pense que entra mesmo em casa de baiano, porque não entra. Tem aquele oba-oba todo, meu irmãozinho, meu amor, meu idolatrado, meu rei. Tudo que é meu é seu, minha mulher é sua, meu marido é seu, minha bunda é sua, mas quem quiser que pense que entra, porque não entra. Só um ou outro, salvando-se uma alma no purgatório. Baiano acha não baianos seres incompreensíveis, perigosos e conspiratoriais. Observe, fora do território deles, eles podem se detestar, mas vivem se elogiando. Pergunte a qualquer baiano o que ele acha de outro baiano, que na verdade ele considera a caca das cacas e ele dirá que é o maior do mundo. Eles ficam malocados, mas se outro baiano precisar, eles saem das tocas. São uma espécie muito peculiar. Quem quer que tenha medo deles, tem razão. Até eu, que tenho essa postura crítica, sou vítima disso. Fui criada para odiar o Bahia e odeio o Bahia. Mas, quando ele está jogando fora de lá, eu torço por ele. É ridículo, mas é sério. Por isso que, para muitos paulistas, a Endlösung, ou solução final, é acabar com a baianada toda. Eu acho uma sacanagem, mas compreendo. Eles podem espernear, mas não conseguem aceitar a existência da baianada. Ela tem que ser exterminada. Alguns baianos apareceram no Rio nessa ocasião, e alguns destes somente nessa ocasião. Nunca mais vimos. Pareciam uns missionários e hoje compreendo que era a baianada em ação. Acho que é uma coisa meio inconsciente que já está programada neles de nascença. Eles foram nos ajeitando e daí a pouco estávamos integrados, completamente cariocas. O Rio adota todo mundo, não faz perguntas, se bem que tampouco paparique, mas isso já é outra conversa. Logo, já tinha pó de dar de pau no Rio. Já tínhamos as conexões certas, nada de subir no morro e lidar com malandros que não podem ser recebidos em sua casa. Minto. Uns 4 ou 5 chegaram a entrar. E me lembro de um que apresentou de graça diversas vezes. Adorava Fernando. Achava que se tratava de um intelectual finíssimo. E eu também era uma intelectual finíssima e uma grande dama. Esse era o fenômeno. Parecia um aspirador de pó pesado, destes que você vê limpando as ruas de Paris. Batia o pó com as costas de um pentinho de plástico e cheirava fileiras do tamanho de um salame. Ele tinha obsessão por uma mulher do seu passado chamada Madalena, e de vez em quando escrevia o nome dela com pó, com letras enormes, numa capa de LP.
e cheirava a Madalena toda, numa cafungada só. Tinha que ver para acreditar. O problema era que, quando ele aparecia, tanto Fernando como eu, depois de 2 cheiradas, estávamos mortos de tesão e de vontade de falar sacanagem e de telefonar para chamar mais gente, mas isso era impossível com ele ali. Seu bigodinho pintado, suas pernas esqueléticas e sua barriga maior que um zeppelin, um verdadeiro machixe espetado em 2 palitos. Eu mesma, que, quando cheirava, já fiquei excitada vendo a foto de uma mulher muito bonita chupando o pau de um cavalo e já pensei muito em dar para um jegue. Cheguei mesmo. Nunca consegui nem pensar em transar com ele. Quer dizer, pensar até pensei, mas não podia ir adiante. Por mais que recorresse a meus argumentos pansexuais de costume. Acho que já contei que, quando menina, veraneando na ilha, vi muitos jegues trepando. E só uma pessoa de sangue de barata não fica excitada. Quando vê o jegue subir com aquele vergalho imenso em riste, montar na jega, morder a nuca dela, ele fechando os olhos e ela mexendo o queixo, dando uns coicezinhos nele e babando. É lindo. Claro que nunca esperei aguentar um jegue todo em mim, mas pelo menos um pouco. E fiz um desenho de memória da Cília que eu tinha visto com Fernando em São Francisco, num show pornô de um nightclub de 5ª categoria. O número principal, pelo menos do meu ponto de vista, era uma mulher ensilada por baixo de um cavalo. E o cavalo metia nela. Não tudo, é óbvio, mas um pedaço impressionante. Fiquei excitadíssima, até com vontade de subir no palco e tomar o lugar dela. E Norma Lúcia me ensinou a curtir transas com cavalos. Era muito bom pegar um cavalo manso, daqueles de ficar de mente perdida no descampado, acariciando os colhões dele e lhe alisando o pau. É muito bom. E carrega logo o corpo de todos os hormônios mais safados. Mas vamos deixar de lado os jegues e cavalos. Nunca consegui de fato praticar minhas poucas fantasias de bestialidade. Sou fraca em bestialidade. Nasci mal dotada e não desenvolvi nada. Cachorro, que é o mais comum, é que nunca me atraiu. Limitação minha, com certeza. Outro dia, numa dessas salas de bate-papo de sacanagem na internet que eu frequento, um rapaz estava procurando um cachorro grande e manso, que pudesse enrabá-lo. Permitia que os donos assistissem e até fotografassem. E dizia que nada superava ser enrabado por um cachorro. O pau do cachorro parece fino, disse o rapaz, mas aumenta muito de volume quando ele penetra e tem um magnífico nó no meio. Além disso, o cachorro prolonga sua penetração por até meia hora, ejaculando abundantemente a intervalos. O rapaz está pensando num fila. Quando vi o anúncio, fiquei com vontade de ter um cachorro e assistir a isso, mas não fiz nada. E o anúncio pode ser até de mentira, embora eu creia que seja verdade. Nós, o homem, fazemos de tudo. Mas nunca consegui nem pensar direito em fazer qualquer coisa de sexual com esse sujeito do pente no pó. Lamento mesmo dizer que não havia a menor condição. Além disso, um dos problemas com o pó é que a gente fica dando e afetando a amizade por uma porção de gente para quem nem olharia, se não fosse pelo fato de eles oferecerem ou repartirem o uso da droga deles. E daí fomos nos desligando gradualmente desse tipo de gente e ficamos só com os nossos fornecedores de classe fina, digamos assim. E acabamos entrando num regime de loucura total, de que não tenho um mínimo arrependimento. Só gostaria de fazer algumas revisões. Só tenho arrependimento do que não fiz,
Como se diz muito e é verdade. A gente só se arrepende do que não fez. E aí mergulhamos de cabeça no pó e na sacanagem. De repente, nos vimos metidos numa roda viva alucinante. Nem sei reconstituir direito. Nem quero, nem vou tentar. O que eu sei é o seguinte: pensemos em desvarios. Mas desvarios mesmo. Houve muito pouca coisa que eu não experimentasse. No terreno de arbitrariamente definir como normal para mim. Desisti de querer justificar minhas escolhas. Trabalhei os pontos nos quais notei uma centelha inicial. Além disso, a vida é curta. Necrofilia, coprofilia, muitas coisas filias, não, definitivamente. Tudo bem para quem gosta, nada de repressão, a não ser a mutilação e a morte. Mas eu não. Tirando isso, fomos bastante fundo. Pó, contudo, tem aquele defeito entre muitos, a que já me referi. Liga a cabeça, mas desliga os órgãos genitais. Fernando mesmo, que eu saiba, nunca conseguiu transar com pó. Mulher não tem esse problema de ficar fisicamente tesa, mas, assim mesmo, prejudica. Pelo menos no meu caso e no de diversas amigas minhas. Mas isso não impedia que, menos de um minuto depois que a gente cheirava a primeira carreirinha, a gente se obsedasse tanto por sexo que só falávamos putaria até o dia amanhecer. E praticávamos. Chega a ser tedioso recordar certas coisas. E também não quero ficar repisando aqui o que todo mundo já conhece. Mas, por outro lado, preciso repisar. Henry James. Eu já gostei muito de Henry James, mas hoje não gosto mais tanto assim. Mas me dá uma saudade imprecisa de tardes longas e meio nubladas, entre árvores tristonhas, não sei bem por quê. Ou por outra, sei, mas estou com preguiça de falar. É por causa da Washington Square. Eu sempre fico triste quando passo por lá no inverno. Henry James escreveu, não sei onde, que ler um romance é olhar pelo buraco da fechadura. Esse depoimento não é um romance, nem enredo tem. Se bem que os do próprio Henry James mal tivessem, pensando bem. Mas é olhar pelo buraco da fechadura. Claro, minha vida não foi comum, mas eu basicamente sou igual a qualquer uma, nem pior, nem melhor. Sempre tive dinheiro e fui inteligente, o que certamente facilita as coisas. Mas sou igual a qualquer uma, e as pessoas leem romances, biografias, confissões e memórias porque querem saber se as outras pessoas são como elas. Não somente por isso, mas muito por isso. Querem saber se aquilo de vergonhoso que sentem é também sentido por outros. Querem olhar mesmo pelo buraco da fechadura e, quanto mais olham, mais precisam olhar. Nunca estão saciadas. Faz bem, é reconfortante, porque eu tenho a convicção de que a maior parte das mulheres e homens é como eu e pensa que não. Cada um pensa que é único em suas maluquices. Não é. Não. Somos todos iguais. Vai ter muita gente que vai ler isso e vai discordar, e de novo estou com preguiça de argumentar. Largue esse texto, então. Não perca seu tempo. Não largou? Não largou, claro. Chegou até aqui, não é para largar. A intenção do buraco da fechadura é a primeira. A segunda é provocar tesão. Quero que quem me lê fique com vontade de fazer sacanagem. Pelo menos se masturbando. Se alguém lesse isso no avião e, por causa disso, entrasse numa sessão de sacanagem com um companheiro do lado, seria uma realização, um accomplishment. Penso principalmente nas mulheres. Gostaria que as mulheres, ao mesmo tempo em que se tornassem mais ousadas, se tornassem também mais abertas, mais compreensivas.
deixassem de ser tão mulheres, por assim dizer. E gostaria de um mundo de sacanagem sem problemas. É dificílimo, mas não é impossível em certos casos. Quero que as mulheres fiquem excitadas, se identifiquem comigo, queiram me comer e comer todo mundo, que nunca se permitiram saber que queriam comer. Quero criar um clima de luxúria e sofreguidão. De noite, sozinha, isso acontece. Às vezes por causa de um drink, um baseado, uma música, uma foto, uma coisa qualquer que altere ou provoque a consciência. Às vezes, aparentemente por nada. Mas todas as mulheres, todos os homens, mas agora eu quero falar de mulheres, já sentiram e sentem um momento em que são puramente sexo e pulsam sexo por todos os lados e ficam com medo de si mesmos e se descontrolam e compreendem tudo sobre sexo e querem tudo. É uma sensação avassaladora de absoluta sexualidade. Um momento em que a sacanagem toma conta de tudo. E ela se sente fêmea, devassa, puta. Ela faria tudo, tudo. Ela quer foder, ela quer fazer tudo. Toda mulher que não dá a bunda sente vontade de também dar a bunda nessas horas. Toda mulher que nunca deixou gozarem em sua boca sente vontade de chupar um pau até que ele esguiche forte em sua boca. Toda mulher assim, limitada, sai dos limites nessas horas. Finge que não tem problemas, todas iguais. Eu quero excitar essas. Quero provocar muitas trepadas. Quero que maridos, namorados e pais assustados as proíbam de ler. Quero que haja gente com vergonha de ler em público, ou mesmo pedir na livraria. Ah, como seria bom acompanhar tudo isso. E não estou fazendo nada demais a não ser contar a verdade. É de fato inacreditável, se você for ver bem, que contar a verdade seja escandaloso, quase subversivo, o atraso. Se todo mundo contasse, este depoimento seria apenas mais um entre milhões. Mas, como não conta, eu conto. E ainda tenho muito mais coisa para contar. Nunca vou conseguir contar tudo. E, finalmente, a terceira intenção é bem mais um desejo. É o desejo de estar com as mulheres que tenham lido esse texto, para ver as caras delas e ouvir os comentários, para consumo externo, e para o marido que se julga liberalíssimo, mas despencaria do Everest se soubesse 10% do que vai na cabeça dela. Parece que eu estou vendo. Gostei, sim, mas é claro que discordo de muita coisa. Ela é muito radical para mim. Eu não chego àquele ponto nem na teoria, quanto mais na prática. Canalhas, quero que chegam, que se já não chegaram, mas não tem que se defender, é natural. É a tal coisa, tem uma comunidade cheia de viados e nenhum homem que coma os viados. Existe? Claro que não existe. É a mesma coisa, modus in rebus. Eu seria a única? Pelo contrário, eu sou mais a regra, a norma, embora poucas tenham tido oportunidades que eu tive e por isso não foram muito longe. E com quem é que fiz tudo isso que eu fiz? Com um marciano, por acaso? Quem está fazendo tudo agora? Sim, quero mexer com estas mulheres também. Quero mexer com todo mundo. É muito difícil fazer um resumo dessa época de ouro do pó, mas foi uma grande lição de vida. Ensinou muitas coisas, das quais agora vou dizer a primeira, sem ordem de importância. Ensinou que é muito difícil encontrar alguém que não tenha alguma grande obsessão sexual, ou mais comumente várias, geralmente reprimidas, das formas mais inesperadas. Que mais?
É muito difícil encontrar alguém que não se possa seduzir, querendo se pagar o preço que pode ser até uma existência. É possível seduzir toda e qualquer pessoa. Que mais? Todo homem é viado, em maior ou menor grau. E toda mulher é lésbica, em maior ou menor grau. Ninguém é alguma coisa de forma absoluta. Não há hipótese. Case histories, uma atrás da outra. Devo ter uma das maiores coleções do mundo, somente contando com meu tempo, com Fernando e com Antônia. Primeiro caso que me vem. Marina, a comissária de bordo. Prefiro muito a dizer aeromoça, mas parece que agora elas se ofendem quando são chamadas de aeromoças. Deve ser porque cada dia elas ficam mais aerovelhas. Hoje em dia, tudo ofende. E como nós vivemos macaqueando os americanos, também ficamos politicamente corretos. E um babaca aí agora está querendo uma lei proibindo piadas que possam ofender qualquer grupo, de qualquer tipo. Imagina o surgimento do grupo anti-piadas. A Igreja Universal da Assembleia dos Homens Sérios, registrado e, portanto, a proibição de contar qualquer piada sob o risco de ofendê-lo. Haverá piadas clandestinas, contrabandistas de piadas, transeiros de piadas, fornecedores de piadas árabes e judeus, e presos inafiançáveis pelo delito de contar piadas. Puta que o pariu, só falando assim, atraso. A aeromoça nos conheceu numa birosca de praia, quando estava passando férias numa pousada em Porto Seguro, que não era moda como agora. Ela tomou umas batidinhas e acabou confessando que já estava ficando meio dura. E aí Fernando e eu, já pensando em dar um bote, porque ela era um deslumbramento, olhos verdões, peitos e coxas na medida certa, uma voz grave, enlouquecedora, enfim, ótima. Uma verdadeira estátua grega de biquíni. Oferecemos lugar para ela, casa, comida, roupa lavada e ajuda no que ela precisasse. No sítiozinho que tínhamos alugado para a temporada. No começo, ela fingiu não querer, mas depois quis. E também fingiu que não gostava de pó, mas depois sentou a venta, como dizia o nosso amigo que cheirava a Madalena. Na primeira noite em que cheiramos juntos, ela estava de shortinho meio frouxo e blusa para cima dos inenarráveis peitos, com os bicos que pareciam 2 telescópiozinhos empinados para o céu. E eu fiquei ensandecida de tesão. Passei o tempo todo alisando ela durante as conversas e, quando finalmente resolvemos ir dormir, eu entrei no quarto dela e deitei junto dela, e encostei na bunda dela e ela veio com aquela conversa de que o negócio dela era homem. Mas isso com um sorriso sem vergonha, que nem de longe me convenceu. Aliás, mulher que vive repetindo que o negócio dela é homem, está num caso análogo ao que minha avó denunciava. A mulher não se refere ao marido pelo nome, mas vive falando meu marido. No primeiro caso, dedução minha, o negócio não é só homem. E, no segundo caso, dedução de minha avó, o marido é o corno. Ainda conversei um pouco e apertei os peitos dela, que tirou minhas mãos, mas daquele jeito safado de quem não quer que a gente tire realmente. Perguntei se, nesse caso, ela estava interessada em Fernando, mas ela disse que não, mas dessa vez com firmeza, que ela pode não ter tencionado mostrar, mas eu notei logo. Está certo, tudo bem, vá dormir, durma bem. E por uma questão de estratégia, coisas sutis para as quais a gente tem talento natural e aperfeiçoa com a vida, deixei ela sozinha no quarto e fui continuar a conversar sacanagem com o Fernando, até o dia começar a amanhecer.
Não gosto de ver o dia amanhecer completamente. Deve ser algum lixo católico que carrego. Me dá desconforto, culpa. Até desisti de combater isso há muito tempo. Sempre vou para a cama antes que o dia amanheça. É mais cômodo do que dedicar a vida a tentar vencer uma neurose de merda. Como de hábito, não dormi durante muito tempo, apesar das bolinhas, e fiquei pensando nela. Eu tinha certeza de que ela queria que eu insistisse, mas não insisti. Posso ser boba, mas nem tanto. Não sou boba, aliás. E assim se passou essa noite e a seguinte, até que, na terceira noite, depois que ela alegou sono e cansaço e foi para a cama sozinha novamente, eu passei de propósito pela porta do quarto dela, que estava quase completamente aberta, e a luz do abajur acesa lá dentro. Ela não estava mais de shortinho e blusa, não estava vestindo nada. Estava completamente nua, de bruços, pernas em ângulo, pose clássica, aquela bunda inefável, aquela pele coberta de lanugem dourada. E eu, é claro, não hesitei. Não podia haver a mínima dúvida de que ela estava ali me esperando para transar, por mais que eu pudesse dizer o contrário. Eu não ia deixar essa oportunidade passar levada por prudência babaca. Já bastam as que me arrependo por não ter caído em cima. Hoje vejo como as barreiras eram bestas ou até fictícias. Nem parei para pensar. Fiquei também nua na porta do quarto, deixando as roupas caírem na entrada, e me insinuei por cima dela, que agiu como se estivesse acordando naquele momento. Péssima atriz. Deitada em cima das costas dela, encaixada em uma das bochechas da bunda dela, já havia começado a me esfregar. Pedi que virasse o rosto para trás para que eu a beijasse na boca, e ela virou. Pronto. Uma química jamais declarada baixou em Porto Seguro, meu Deus. Tudo funcionou como se tivéssemos nascido já fazendo tudo aquilo uma com a outra. Até os gemidinhos dela compassavam com os meus gemidões. Nada deu errado. Nenhum movimento se frustrou. Ai, como foi bom. Essa vida é muito injusta quando nos traz essas lembranças. Penso nela como ela era, então. Não penso nela como deve estar hoje. Me masturbo evocando aqueles dias com ela. Sem o momento, não existiriam nem a antecipação nem a lembrança, mas como os dois são melhores que o momento. Quando, depois de já termos gozado quase instantaneamente, eu vi na bunda dela e ela com os meus dedos, vi que a minha mão já tinha adivinhado. Ai, ela tinha um tufo de pentelhos que só posso chamar de suntuoso. A visão mais hospedeira que já tive. Adoro mulheres fartamente pentelhudas. Não sou chegada às aparadinhas e raspadinhas, que são muito comuns no Nordeste. E nos Estados Unidos também. É engraçado. E também não aprecio esses pentelhos que ficam como uma crista, raspados certeiramente junto às virilhas, parecendo a cabeça de um índio seminole ou o topo de capacete de um centurião romano de cinema. Está certo, é para usar biquíni, mas não é necessária toda aquela precisão. Podia ser uma coisa menos definida, mais degradê, menos brutal. Ou então deixar os pentelhos sair pelos lados do biquíni, ou até por cima. É bem mais sofisticado, embora requeira classe. Ela era perfeita nesse sentido. Aquele monte de Vênus amplo e generoso, aqueles pelos lanzudos e macios. Refocilei a cara nesse tapete que até agora sinto em meu rosto e vivemos horas de abraços, esfregadas e gozo, um atrás do outro, como só as boas mulheres sabemos fazer. Aliás, entramos num delírio tal que Fernando, sozinho, abrindo ao acaso revistas pornográficas para tentar adivinhar se ele ainda ia comer Beltrana ou Cicrano,
e, enchendo a cara, apareceu no quarto e também ficou nu. E, apesar de broxado, não envergonhou. Nos transformamos num novelo e, no fim, Fernando entrou em rebordosa e ficou numa pau-durizia inaudita, comeu nós duas e gozou na boca dela. Isso se repetiu até as férias dela acabarem. E, no fim, ela nos disse misteriosamente que era casada e, por mais que tentássemos, nunca mais a vimos. Mas eu não a esqueço como a mulher que eu mais gostaria de ter tido sempre ao pé, pra gente se comer. Como ela me chupava. Mulher sempre chupa xoxota muito melhor do que homem, que geralmente acha que sua língua é uma espécie de pênis desarvoroçado e que pode sugar um clítoris ignorando os próprios dentes cheios de arestas, como quem está tomando refrigerante de canudinho, com raiva do conteúdo. E ela me chupava com classe e um toque, não sei bem como dizer, um toque de devoção. Respirava fundo, se aconchegava entre minhas coxas, me segurava delicadamente na bunda, respirava fundo, outra vez, me cobria de beijos nas virilhas, fechava os olhos e me levava ao céu, ao céu. Não posso nunca me esquecer do dia em que ela começou a me chupar no sofá e eu resolvi naquela hora que preferia a cama. E não sei como, ela conseguiu me seguir até a cama sem tirar a boca de mim, com os olhos fechados. E eu gozei torrencialmente logo em seguida. Não sei se posso dizer, porque não vejo razão para rejeitar o rótulo de libertina pervertida e devassa, já que tive paixonite a sério por alguém. Mas, se já tive, foi por ela. Uma vez, Fernando fora de casa, comendo uma carioca granfina que havia aparecido com um marido altamente babaca, e nós duas em casa, eu deitada num tapete e ela usando um roupão felpudo de Fernando, sem nada por baixo, fez que ia passar por cima de minha cabeça e parou bem em cima da minha cara, com as pernas levemente abertas e aquele bucetão irresistível na penumbra em torno de meus olhos. Toquei nos quadris dela e ela, como se tivéssemos combinado antes, sentou na minha cara. Que sensação insubstituível e incomparável. Como era veludada, como era acolhedora, como tinha cheiros certos, como era submissa da maneira mais encantadora, pronta para fazer tudo o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, na hora que eu quisesse. Tudo com uma naturalidade que parecia que a vida sempre tinha sido assim, desde que o mundo era mundo. Não sei mesmo como descrever o que havia entre mim e ela. Até o jeito como ela se livrou do roupão nessa hora é inimitável. Ela me chamou de meu amor, minha tesão, minha dona, minha ídola, meu tudo, minha vida. E aí como eu a chupei, como chupei tudo dela. Até que ela, falando as coisas mais sublimes que podem ser ouvidas, gozou como uma loba divina uivando, gozou mais, suspirou com aqueles olhões que davam vontade de mergulhar e pediu que roçássemos entrelaçadas até morrermos, e naturalmente que morremos um pouco. E depois continuamos a nos roçar e eu pedi que ela me desse a língua toda para eu enfiar na minha boca, e enquanto isso, que girasse a bunda para eu alisá-la. E ela passou a me chupar novamente. Eu já sem fôlego, sem vontade de ser mais coisa alguma nesse mundo, a não ser nós duas, diluídas no mesmo universo e trocando nossos corpos. Quando falo nisso, eu fico um pouco não, eu fico muito excitada e me arrependo por não tê-la perseguido o resto da vida. É claro que o negócio dela não era homem, era eu mesma. Podia ser só
eu mesma, mas eu fazia parte importante do negócio dela. Os outros participantes certamente houve ou há, mas não podem ter sido melhores com ela na cama do que eu.